Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um Pode Decolar, o podcast da Atitude e Inovação. Eu sou Eline Casasola, host, e também sou founder e CEO da Atitude e Inovação. Eu estou muito feliz hoje, eu estou com super convidadas para o nosso podcast e hoje nós vamos falar sobre empreendedorismo, carreira, inovação, superar dificuldades e contar algumas trajetórias especiais. Eu tô com duas convidadas que são minha inspiração, são minhas amigas há muitos anos e elas me ajudaram muito a crescer em todo esse processo e eu faço questão de compartilhar com vocês quem tá no meu dia a dia, mandando mensagem, me ajudando, impulsionando e me ajudando a crescer. Então eu tô aqui com a Carol Dalla Corte, Caroline Dalla Corte e a Gabriela Cover. Então seja líder aqui também presente hoje e a gente vai conversar, uma conversa muito leve, muito tranquila sobre como foi o nosso processo em todo esse nosso momento de empreendedorismo, como que a gente começou e como que a gente chegou até aqui. Então se apresentem, fiquem bem à vontade e sejam muito bem-vindas. Carol, quer começar? Claro, olá pessoal, é um prazer estar aqui conversando com vocês, podendo dividir esse momento, né, dividir algumas histórias, alguns perrengues e situações que a gente já passou em conjunto, mas principalmente muito aprendizado e inspiração, acho que essa é a palavra, né, então muito prazer, eu sou Caroline Dalla Corte, eu fundei uma startup em 2016 que se chama PEC ID, conduzi ela por 8 anos sendo CEO, passando por toda a trajetória, por todo o desenvolvimento e o crescimento, e no ano passado eu fiz uma fusão, saí da operação dessa empresa e hoje eu estou atuando com consultoria, ajudando outras startups, tanto na área de investimentos, captação, venture capital, quanto também na área de inteligência artificial, e sou quase doutora, na verdade, em tecnologia e gestão da inovação, e estou aqui então para poder contribuir, contar um pouquinho dessa trajetória e dividir esse momento com vocês. Maravilhosa! Olha isso! Essa é a Carol! Que dia lindo! Bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei em que momento vocês vão ver esse podcast, mas para mim hoje tá um dia lindo porque tá bem do jeito que eu gosto. Solzinho lá fora, friozinho e duas grandes amigas que o empreendedorismo me trouxe, me conectou. A Eline, inclusive, fez essa conexão entre eu e a Carol e quantas coisas eu aprendi trocando, compartilhando com essas duas mulheres. E, inclusive, eu vou compartilhar com vocês hoje aqui algo que nem elas sabem, que eu sempre comento nas minhas imersões sobre uma virada de chave bem importante que eu tive no meu negócio depois que a gente sentou para almoçar juntas e eu fiz uma pergunta poderosa. E eu acredito que esse é o intuito de um podcast, é que você se inspire e que através da nossa história e trajetória você possa virar uma chave poderosa aí do outro lado. Bom, quem sou eu? Eu sou Gabriela, founder do Método Seja Líder. A minha formação é psicologia e eu sou apaixonada pelo comportamento humano. E eu desenvolvo líderes e não só líderes, mas principalmente todas as pessoas que querem elevar o seu merecimento, prosperidade, através do autoconhecimento. Então, são áreas que hoje eu falo assim, o líder não basta ele olhar para a liderança de forma técnica. Ele tem que olhar muito para o líder de si mesmo, para a partir da transformação e evolução dele mesmo, ele poder transformar e inspirar as pessoas que ele lidera. Nossa, excelente. Olha, vai ter muitos insights poderosos nesse podcast. E sabe que eu acho que a gente pode começar falando algo que aconteceu quando a gente se conheceu. O mundo do empreendedorismo, você tem que estar aberto a possibilidades, você tem que estar aberto a querer conhecer pessoas, né? Não adianta você falar, nada acontece na minha vida se você não dá o primeiro passo. E eu conheci a Carol e a Gabriela no mundo do empreendedorismo. Ambas, a gente se conectou com oportunidades de trabalho em empresas que eu prestava serviço e que elas também entraram de alguma forma e começaram a ajudar. Então, eu acho que a gente poderia começar falando sobre isso, a importância da conexão verdadeira, porque tem um ponto bem importante. A gente sempre se ajudou. A gente estava falando isso antes de começar aqui o podcast, porque às vezes a mulher tem muito essa questão da concorrência, essa questão de ver a outra como uma ameaça, e a gente nunca se viu como uma ameaça. A gente sempre tentou se conectar e levar oportunidades e falar, amiga, isso aqui talvez pode caber para o teu negócio, eu estou com uma dificuldade, você já passou por isso? E isso aconteceu desde que a gente se conheceu e acontece até hoje, né? Mensagens frequentes contando problemas, perrengues que estão acontecendo, e a gente se ajuda muito nesse quesito. Então, eu acho que a gente poderia começar falando qual que é a visão de vocês referente a isso, assim, o que vocês percebem
E como que vocês acreditam que a gente poderia melhorar o nosso conceito de comunidade, de ecossistema, tentando cada vez mais fazer com que isso aconteça, que isso não seja um muro, sabe? Mas que isso seja uma ponte para a gente criar novas conexões. Posso pegar esse link? Por favor, vai lá. Eu tenho uma mentoria coletiva para mulheres empreendedoras, então o tema que a gente fala aqui é muito meu universo. E eu falo que um dos principais motivos que as mulheres me buscam para esse momento de mentoria coletiva é porque elas não têm outras mulheres para compartilhar suas dores e desafios do negócio. Mas não no sentido de eu estou te falando uma dor, um desafio para desabafar. É no sentido de do outro lado da mesa ter alguém com vivência, experiência, estratégia, e que vai dar uma devolutiva de um caminho que você possa seguir, assim como são nossas conversas. Quando a gente senta, a gente vai almoçar, a gente viaja juntas, a gente fala de vida, não só de trabalho. Por quê? Por trás do teu empreendedorismo, por trás do teu propósito, por trás da tua empresa, do teu negócio, tem a Gabriela, tem a Carol, tem a Eline, que tem medos, crenças, inseguranças, receios. Então, quando a gente senta com outra mulher e compartilha as nossas dores e tem o acolhimento e do outro lado vem, olha, eu já passei isso no meu negócio, eu já vivi isso, vai por esse caminho, testa isso, as tuas falhas são bem menores. E é muito importante você ter, principalmente, amigas empreendedoras. Eu falo que depois que eu decidi empreender, o meu círculo de convivência mudou totalmente. Hoje eu não consigo, porque o assunto muda. Exatamente. A conversa muda. Você tá em outra mesa. Sim. E eu entendo que essa nossa conexão, apesar dela ter começado no mundo empresarial, ela se tornou uma conexão de amizade mesmo. Eu acredito por essas trocas, o compartilhamento que a gente teve, como a Gabi falou, de trazer a nossa vivência, poder ajudar a outra, poder dar dicas sobre a questão profissional, sobre o trabalho, mas também se conectar através das dicas pessoais, das vivências que a gente teve, seja nas viagens, seja compartilhando aí vários momentos que a gente já teve em conjunto e que são cruciais para a gente se desenvolver como pessoa também, né? Além de profissionais, nós somos mulheres, estamos aqui para evoluir e dá para perceber essa nossa evolução muito grande ao longo de todos esses anos que a gente vem vivenciando, vem convivendo junto, e o quanto é bacana poder ter participado de várias ações, né? O quanto a gente já fez negócios juntos, o quanto eu já participei dos cursos da Gabi, isso me trouxe insights, me trouxe possibilidades que aí nas conversas pessoais também me agregaram muito. Então, eu entendo que as mulheres, elas precisam aproveitar essas conexões e essas oportunidades de mercado, de conversar, conhecer outras mulheres também, porque nós temos referências muito fortes e a gente pode se conectar melhor em algumas situações. É claro que existem muitas referências masculinas, que eu também tenho, inclusive, mas quando a gente fala de mulher para mulher, as coisas podem ser diferentes também, porque é uma proporção do que a gente lida, né, da forma como a gente lida com as situações, que ela é muito mais ampla e muito mais conectiva nesse sentido, então... E muito importante se colocar em eventos e se colocar em movimento, não ficar esperando, não ficar só na tela do teu celular, esperando que alguém se conecte ao teu Instagram, eu acho, o LinkedIn, mas se colocar, eu acredito que os nossos movimentos são muito isso, né? Hoje as pessoas que a gente se conecta é porque a gente também se coloca em lugares que a gente vai encontrar essas conexões que a gente busca. Exatamente, e a minha virada de chave na vida profissional foi quando eu comecei a frequentar eventos. No meu caso, eventos de inovação, mas não somente eventos de inovação. E a gente está agora numa época aqui de Startup Summit, e o primeiro evento que eu viajei de avião para fora da minha cidade foi para um Startup Summit há muitos anos atrás. E sozinha, não conhecia ninguém, tímida na época, né? Eu jamais imaginava na época que eu iria gravar podcast, que ia dar palestras e tudo mais. Mas assim, é o impulso de... tira a bunda da cadeira e vai fazer alguma coisa. Se você ficar em casa sentado esperando as oportunidades baterem na sua porta, elas não vão bater. E tem uma frase que eu sempre falo, que é assim, confie em Deus, mas tranque seu carro, né? Porque assim, a gente fala muito sobre espiritualidade e eu acredito que Deus é que abre muito os nossos caminhos. Só que tem uma parte que só a gente pode fazer, que ele não consegue fazer, ele não consegue tirar você e mover você para um outro lugar se você não levantar da cadeira. Então, assim, como que você... O que você faz? Qual que é o teu papel frente a isso? O que você está fazendo para mudar a tua realidade? Então, se quem estiver nos assistindo, nos ouvindo, não está satisfeito com a situação em que está,
Tem uma frase que ela é um pouco grosseira, até ela diz assim: se você não está satisfeito onde está, mude-se, você não é uma árvore. Né? Faz total sentido. Faz total sentido. Você não precisa ficar naquele lugar se você não está feliz e satisfeito. Então mude-se para outro lugar. Faça o teu movimento, faça o que você precisa fazer. Eu tô assistindo muitos podcasts da Cris Junqueira, da Nubank. Eu acho ela incrível. E ela é muito direta. E até é um ponto assim que às vezes eu tenho receio, eu já conversei com você sobre isso, de ser muito direta. Né, de ser muito, não é imbativa talvez a palavra certa, mas de chegar muito direto ao ponto de uma forma mais segura, digamos assim. E ela sempre fala: gente, não precisa esperar 31 de dezembro para você fazer as suas metas para o próximo ano. Faça o que você precisa fazer agora, faça o que precisa ser feito agora. Ela tem 3 filhos, ela tá grávida do 4º, ela tá à frente de uma das maiores empresas de tecnologias do mundo e ela dá conta. Por quê? Porque ela disse que ela não é uma criança mimada. Ela faz o que precisa ser feito. Adulto faz o que precisa ser feito. E eu acho que isso é um ponto muito importante, porque não foi fácil para nenhuma de nós. A gente passou por muito perrengue, por muita dificuldade. Eu já liguei chorando para vocês duas. Vice-versa. Né, de ambas as partes, porque tem momentos que você acha que não vai dar conta, que você acha que começa a questão da síndrome da impostora, que é um assunto que eu quero puxar agora, porque eu tenho certeza que toda mulher empreendedora, e não só mulher, eu acredito que homem também, mas puxando o lado para a mulher empreendedora, já teve os dias de achar que não é boa o suficiente, que não é capaz, que quer desistir. E aí o que a gente faz nesses momentos? Eu vou, assim, primeiro a Deus e segundo para minha rede de relacionamentos, e aqui estão 2 delas que me ajudaram em muitos momentos que eu pensei em desistir, em muitos momentos que eu pensei assim, eu não vou mais dar conta disso, sabe? Eu vou ficar doente, isso aqui não é mais para mim, eu não tô mais satisfeita, e aí vem aquele impulso que te ajuda a passar para a próxima página. Vi que a Carol já deu várias entrevistas sobre isso também, né? Falando sobre síndrome da impostora. Eu queria que vocês falassem um pouquinho assim, em que momentos da vida de vocês sentiram isso mais forte? Como que foi a sensação e o que vocês fizeram para conseguir superar ou dar o próximo passo, sabe? Esse é um tema super relevante, né? Porque eu vivenciei isso na prática. Depois temos uma psicóloga para poder trazer essa inclusive parte era tema teórica da minha aula uma semana atrás. Ótimo. E eu ainda sinto, né? É um trabalho difícil porque é um sentimento que você acaba percebendo algumas situações e você acha que você não é capaz, mesmo tendo todo um histórico. Você entende que uma situação que você vivenciou ou algo que você alcançou é por pura sorte. Ou que em algum momento as pessoas vão descobrir que você é uma fraude, que aquilo aconteceu por alguma razão, mas não por puro mérito seu. E eu vivenciei isso em várias situações, eu até dei algumas entrevistas, uma no Fantástico, inclusive, trazendo um pouco disso na minha vivência no mundo do empreendedorismo. Hoje, a parte de tecnologia, apesar de estar avançando a presença das mulheres, é uma área que ainda predomina a área masculina, né? A presença masculina ela ainda é muito forte. E eu sentia muito receio com relação a isso, das pessoas acharem que por eu ser mulher, eu não seria capaz de tomar uma decisão, de conseguir ser assertiva nas ações que eu estava tomando ali ao longo do meu processo, e isso me trazia pensamentos muito negativos. E eu venho trabalhando desde então, porque eu ainda entendo que isso aparece em alguns momentos da minha vida, mas com apoio psicológico, com terapia, para conseguir compreender toda a minha história. Se eu for olhar o meu currículo e as ações que eu consegui executar ao longo desses últimos anos, realmente tem muita coisa que eu fiz em paralelo, que eu nem sei como eu dei conta, mas eu fui lá, como a gente estava falando antes, eu fui lá e fiz, não fiquei sentada, dei um jeito, me virei e fui buscar essas possibilidades que me ajudaram na minha evolução. Mas ainda assim surgem alguns pensamentos, especialmente em algumas situações que eu paro e percebo, será que realmente eu mereço estar aqui? Ou será que é por alguma ação que eu realizei realmente ou alguma sorte, alguma coisa que apareceu no meu caminho? E isso acaba me contaminando nos meus pensamentos e através da terapia eu venho trabalhando para realmente dar esse devido valor a mim e a tudo que eu conquistei até agora. Então, é um campo que a gente precisa muito falar, porque muitas mulheres, depois que eu dei entrevista, vieram me procurar e falar, eu sinto a mesma coisa. Acho que é um sentimento que às vezes fica reprimido. A gente tem medo de falar sobre isso, tem medo de assumir. A maioria das pessoas não sabe que tem. Ou não sabe que tem. Não sabe o que é, e aí eu posso explicar agora. Por favor. Maravilha. Que bom que você trouxe no final da sua fala a palavra eu não mereço, ou eu acho que não mereço. E é justamente essa associação que eu faço em relação à síndrome do impostor. Está muito relacionado ao merecimento. Será que eu mereço estar onde estou? Tem muitos líderes hoje que não
não se apropriam do cargo de liderança, de todo, eu falo assim, das vantagens que um cargo de liderança traz, porque não é só o ônus, né? Tem muito bônus e tu tem que saber aproveitar também, é um merecimento, porque eles não se sentem merecedores, prontos, preparados. A síndrome do impostor te coloca a todo momento num comparativo, tu tá sempre olhando pro lado, validando as conquistas dos outros e desvalidando as suas próprias conquistas. Você sempre sente que você precisa estudar mais, se preparar mais, treinar mais. Tu nunca tem aquela sensação de que você está pronto e nunca estaremos totalmente prontos. A gente acha que vai ser descoberto, que eu sou uma farsa, que as pessoas vão descobrir que no fundo eu não domino o que eu faço. Então tudo isso que você acabou de complementar no teu comentário. E quando a gente fala disso, e principalmente olhando para as pessoas que eu desenvolvo e que estão imersas nos meus programas de desenvolvimento, eu sinto que o que a gente precisa trabalhar internamente é justamente isso. Cada passo da sua vida, mesmo que você ache que você está num lugar alto, ou você está começando, ou você está pensando em empreender, cada passo tem o teu merecimento. Cada passo é importante para você. É você não se desvalidar, é você reconhecer a si mesmo os seus próprios avanços. E eu falo que na minha trajetória profissional, eu sempre tive muito alto o meu merecimento. Sempre foi um ponto forte meu, eu sempre confiei muito em mim mesma, e inclusive eu tenho um hábito que eu sugiro que vocês tenham: eu não espero ninguém me elogiar, eu me elogio todo dia, me elogio no meu treino, eu falo como você tá forte hoje, Gabriela, me elogio nos meus projetos, como ficou foda esse treinamento, como ficou foda esse conteúdo, porque se você esperar esse reconhecimento vir de fora, novamente tu tá esperando vir um reconhecimento. Seja a pessoa que se reconhece todos os dias por pequenos passos, e eu sei que eu ainda não tô pronta, eu sei que tem muita coisa a melhorar e desenvolver. E uma das etapas da minha trajetória profissional em que eu vivi esse processo de me cobrar muito e me exigir muito e entrar no comparativo foi quando eu gravei o meu primeiro curso online. Por quê? Eu perdi o controle. Quando eu gravo um curso online, eu não sei quem vai comprar. A pessoa não tá na minha frente numa imersão para me dar um feedback ou uma validação. Tô gostando, não tô gostando. E aí, eu comecei a imaginar que gestoras de RH de grandes empresas de São Paulo iam comprar a minha imersão e iam ver um monte de problemas ali, porque eu sou muito prática na minha comunicação. Não tem teoria, não tem citação de autor X. E aquilo foi bem dramático para mim, tá? Porque enquanto eu gravava as aulas, eu ficava imaginando uma gestora de RH de uma grande companhia assistindo as minhas aulas. Os pensamentos. E depois o feedback que veio foi que os alunos colocaram ali um NPS 100 justamente porque eu tenho uma linguagem muito prática. Então é ser você mesmo, seja sempre você mesmo, né? Não tente moldar, copiar ninguém. Assuma a sua essência, assim como cada um de nós. Cada uma tem a sua essência. Você tem o seu jeito, eu tenho o meu, você tem o seu. Imagina se nós fôssemos iguais, né? Você tem um ponto a desenvolver, eu tenho outro, você tem outro. Então, olha que interessante. Eu tenho o senso de merecimento na minha carreira muito alto. O que eu te ajudo? Ajudo você a se ver de uma maneira diferente. Você não, você já tem mais essa coisa do risco, de estar em conexões com... Tu é corajosa, tu tem sócios. Eu nunca tive sócios, né? E a Eline, eu acredito que assim, ela me inspirou muito na transição de cidade. Então, todos os passos que ela deu com a empresa dela, mudou de cidade, foi para São Paulo, eu falei assim, opa, eu também não quero mais ficar aqui em Chapecó. Então, cada uma tem a sua potência e tem o seu ponto a desenvolver. E sabe um ponto interessante? Quando você se compara, você começa a criar um monte de problema na sua cabeça. Ah, com certeza. Então, assim, às vezes eu estava em alguma situação que eu precisava chorar, por exemplo. E eu pensava assim, isso eu nunca contei em nenhum podcast. Eu preciso chorar, mas se eu chorar agora, eu vou ficar com a cara muito inchada. Então, Eline, você pode chorar no domingo, né? Hoje era quarta-feira, né? No domingo, Eline, você pode chorar, que se você chorar hoje, você não pode. Então, eu pensava assim, no domingo eu vou sentar um tempo lá e eu vou chorar, tudo que eu tenho pra chorar.
E aí eu focava no que eu precisava fazer, fazia. E aí chegava no domingo, às vezes eu lembrava, Tailine, hoje você pode chorar. E eu começava a rir, porque eu pensava assim, eu não tenho mais vontade de chorar, né? Então, assim, claro, eu não tô dizendo que a gente não pode se permitir, mas tinha momentos que eu tava indo pra uma reunião que eu não podia sentar e chorar. Que eu tinha que engolir o que eu precisava engolir, ir lá e fazer a reunião que eu precisava fazer. E ponto, sem me colocar como coitada da história, como coitadinha, sabe? E isso é um ponto, assim, que eu sempre tive muito forte comigo. Não se coloque como coitadinha da história. Todo mundo tá passando por um perrengue, todo mundo tá com um monte de coisa para fazer, todo mundo tá com dificuldade. Não se coloque como coitadinho, mas ao mesmo tempo se acolha no momento que você pode se acolher, se permita se acolher, se permita sentir no momento que você pode, porque isso é importante para você não ficar reprimindo isso o tempo todo. Então, no início da minha vida de empreendedorismo, quando eu fundei a Atitude Inovação, eu achava muito que eu não tinha capacidade, que eu precisava esperar estar madura para fazer as coisas, tanto que a empresa tem 11 anos e os primeiros 5, 6 anos foi mais mais do mesmo, de certa forma, sabe? Foi mais assim... numa empresa tentando aprender, entender, e aí até que um dia o dono dessa empresa, que é o seu Roberto Zagonel, ele falou, Ailine, por que você não expande para outras empresas? Eu falei, porque eu não tô pronta. Ele falou, você tá pronta, só você não tá vendo. E essa frase dele teve muito impacto na minha vida, porque toda vez que eu pensava em dar um próximo passo, que eu pensava que eu não tava pronta, eu lembrava ele me validando, ele me falando assim, você tá pronta, só você não tá vendo. E aí eu comecei a fazer o que você disse, Gabriela, olhar para mim mesma e falar, você tá pronta, vai, encara. Então, essa minha mudança para São Paulo foi muito disso. Meu Deus, eu vou sozinha para São Paulo, sem parente. Assim, eu tinha alguns conhecidos, eu não tinha amigos. Abrir uma filial e começar todo um processo lá, deixando todo o meu time e toda a minha família, né, em Pinhalzinho. Então, foi um momento difícil, de certa forma, mas ao mesmo tempo eu pensei... eu vou dar conta de fazer esse negócio acontecer, porque Deus está comigo em primeiro lugar, e eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer essa mudança. Então, eu tô quase 1 ano em São Paulo, e eu vejo que foi a melhor decisão que eu tomei. Eu falei pro meu time esses dias, eu falei, gente, a melhor decisão que eu tomei foi ter me mudado para São Paulo, porque expandiu os horizontes, fez a empresa crescer, me forjou muito em todo esse processo, principalmente no começo, né, você fez uma mudança recente, você tá sozinho, você não tem a casa da mãe para ir no final da tarde, você não tem a comida. Teu negócio muda. O teu negócio muda, o teu time tá remoto 100%, e você tentando equilibrar os pratos, a rede de amigos. Então, assim, o começo foi bem difícil. O começo eu pensava assim, será que eu tomei a decisão certa? Mas ao mesmo tempo eu pensava, eu não vou arredar o pé. Se eu tomei essa decisão, agora eu quero fazer o negócio acontecer. E tá dando super certo, graças a Deus. Então, o poder das mudanças, né? De você dar o próximo passo. Se você não dá o próximo passo, você não muda de mesa. E se você não muda de mesa, você não cresce. Você tem que se desafiar, de certa forma, a você estar em outras mesas. E isso é um ponto que a gente conversa bastante sobre, assim, o meio que influencia. Total. É cada vez mais forte, é cada vez mais presente o quanto o meio nos influencia, o quanto a Atitude Inovação cresceu em todo esse tempo. E eu quero puxar agora um outro gancho falando sobre isso, que quando eu me mudei para São Paulo, o Bruno Stefani falou assim, Eline, a tua empresa está crescendo, os problemas vão crescer e está tudo bem. Porque assim, quando a empresa era pequenininha, eu queria que tudo ficasse 100%. Eu não queria que desse errado, que o cliente fosse reclamar de alguma coisa. Sabe assim, eu queria que fosse impecável. E aí ele falou assim, não vai mais ser impecável. Vai ter cliente que em algum momento talvez não vai estar satisfeito. E tá tudo bem, e aí você vai tentar ajustar aquele ponto para corrigir o erro, se você errou, né? Tentar melhorar todo o processo. Aprender com isso, né? E eu demorei alguns meses para entender essa frase dele. Fiquei aliviada agora porque eu estou passando por isso. E a frase dele, ele nem sabe, eu acho, disso, porque assim, a frase dele teve muito poder, porque quando começou algumas coisas não darem tão certo, porque a empresa tá crescendo, é normal, eu lembrava da frase dele, Eline, tá tudo bem. Agora a gente vai tentar remediar e melhorar aquele processo, sabe? E eu acredito que uma outra dor que vem com o crescimento é o time. As pessoas. Sim. Eu gosto muito de usar analogias, né? Série C, Série B, Série A. Se tu vai pra Série A, não significa que teus jogadores de Série B vão subir junto. Então, quando a gente cresce, a gente paga um preço por trocar time. Sim. E desapegar, porque é muito confortável tu olhar para as pessoas que já sabem fazer todo o processo. A minha mudança de cidade há 4 meses, ela impactou na minha mudança de negócio, que eu fechei minha sala presencial e tô indo 100% pro digital, e tá impactando no meu time.
Então, as pessoas não estão conseguindo subir junto com essa evolução, porque sair de um presencial e ir para um digital, as mudanças estratégicas mudam. E eu estou tendo que trazer uma consultoria agora para o meu negócio para refazer toda a minha estrutura comercial interna, porque o que funcionava antes não funciona hoje. E mais um insight que eu vou deixar aqui, tá? Eu entrei em contato com algumas empresas e em relação a valor, né? A gente sempre olha, mas eu vou investir agora, será que eu tenho caixa? Eu tomei uma decisão importante no meu negócio. E aí, a gente sempre se dá conta que a melhor empresa, talvez que está ali, que vai te trazer um processo muito mais eficiente, às vezes vai tomar mais o teu caixa. E aí, é decisão difícil todo dia que você tem que tomar. Todo dia. É trocar time, é trazer uma consultoria um pouco mais cara para o teu negócio, mas que tu vê lá na frente que aquilo vai se pagar. E aí, uma frase que eu sempre repito, eu pago o preço para crescer. Sempre. Assim como eu quero entregar excelência para o meu cliente, eu sempre vou buscar profissionais de excelência para o meu negócio. Porque a vibração é a mesma. Exatamente. A energia dos negócios é a mesma. Se você traz alguém muito ali, não, nesse momento eu tenho que economizar, eu vou contratar algo mais barato, um treinamento mais barato, uma empresa mais barata, um processo mais barato, vai custar caro lá na frente. E assim, Gabriela, pessoas vêm e vão. Sim. O tempo todo. E assim, é importante porque quando eu fiz o meu processo de transição para São Paulo, teve pessoas que estiveram comigo nesse processo, teve pessoas que não tiveram comigo e teve pessoas que tentaram minar o meu negócio. E aí, eu vou trazer de novo a Cris Junqueira, porque ela tem uma frase que é um mantra para mim, que ela diz assim, faz o teu. Não se concentre nas pessoas que estão tentando te minar. Não se concentre nas pessoas que estão falando mal de você, que estão tentando te passar a perna, que estão tentando minar o teu negócio. Faz o teu, bem feito. E aí, toda vez que acontecia isso no meu negócio, eu pensava, eu não vou perder minha energia com essa pessoa. Eu não vou despender o meu tempo pensando assim, nossa, que injustiça. Nossa, a pessoa não deveria ter feito isso. Não tenha pena de si mesmo. Não tenha pena de si mesmo. Essa pessoa vai se resolver lá com o universo, vai se resolver, porque tudo que você faz volta pra você em algum momento. E eu pensava, o que eu tenho que fazer pra melhorar meu negócio? E aí eu colocava uma energia... É engraçado, porque assim, vinha uma força gigantesca dentro de mim pra colocar a energia pra aquilo funcionar. E aí eu entrava mais forte naquilo, sabe? Assim, eu entrava, parecia assim, que eu era um furacão chegando, sabe? E eu me sentia muito mais potente, muito mais forte. Então, assim, sempre vai ter pessoas minando, sempre vai ter pessoas que, de alguma forma, infelizmente, não vão estar satisfeitas com o teu sucesso, com a tua felicidade. E não vão conseguir crescer com você. E não vão crescer com você, vão ficar pelo caminho. E a gente tem que focar no nosso crescimento, né? E isso a gente consegue perceber muito quando o time vai aumentando, né? Então, a gente vai almejando novos passos, querendo crescer, e o time vai tendo que crescer em conjunto. Algumas competências já não cabem, acho que o exemplo que a Gabi deu foi fenomenal, né? Porque tem uma outra frase que também diz que um bom vendedor nem sempre vai ser um bom gestor de time de vendas, né? Porque você precisa de competências para aquele momento que você está vivenciando no negócio. E a gente percebe isso também quando o time vai aumentando e tem pessoas que não estão mais... estão talvez deslocadas naquelas funções e, como você falou, elas começam a minar e a gente precisa tomar muito cuidado para não perder pessoas boas por conta dessas que talvez por um conforto ou por, eu vou ter que treinar outra pessoa, vou ter que abrir um processo seletivo, buscar alguém novo para o time, a gente vai deixando. Mas isso vai afetando o time como um todo. E eu tive experiências assim, desde quando a empresa tinha 5 pessoas, depois quando a gente fez a fusão foram quase 70 pessoas sobre a minha liderança e tinha pessoas que eu percebia o movimento do que estava acontecendo, alguns casos que eu demorei para tomar uma ação, eu perdi pessoas importantes na equipe. Então foi um aprendizado, acho que tudo que a gente vive é experiência no negócio, a gente vai melhorando, vai tendo esses medos, essas situações, mas a gente vai aprendendo para as próximas experiências serem ainda melhores. Então saber organizar o time de forma a manter sempre os melhores jogadores do lado é a melhor forma. E para isso tu vai ter que às vezes desligar ou trazer outras oportunidades para essas pessoas que não estão mais naquele momento que você está precisando para agora, né? E se perdoar quando você não tomou a decisão correta na hora certa. As decisões erradas são as que mais ensinam. Isso é muito, dói muito, porque às vezes o teu time está esperando que você tome uma decisão e eles acham que você sabe o tempo todo a decisão a tomar e às vezes você não sabe qual é a decisão certa a tomar. Somos seres humanos em evolução. Exatamente. E assim, o quanto é difícil você tá lá com as
pessoas, você sabendo que as pessoas estão esperando que você tome a melhor decisão e você não saber qual decisão tomar. E muitas vezes eu falo pro time, eu não sei qual é a resposta certa, a gente vai ter que descobrir juntos, sabe? Se colocar na posição de ser humilde mesmo e dizer, eu não sei o que fazer nesse momento. E teve muitas vezes, inclusive, problemas com clientes, com bancos, enfim, todo o processo que a gente trabalha, que a gente não sabia o que fazer, não sabia como resolver. E aí tem uma outra frase que eu acho muito interessante, que é, durma com o problema. Durma com o problema, talvez hoje você não vai conseguir resolver, você não vai encontrar a solução, amanhã você vai encontrar. Eu sempre queria resolver as coisas no dia. Eu sempre tive assim, sabe a listinha do check? Ir lá e batendo tudo. Aí que chegou uma fase da atitude que eu não dava mais conta do dia. Isso já faz muito tempo que eu não dou conta do dia. E no começo isso me perturbava. No começo, assim, não dar conta do dia era algo inadmissível. Hoje eu não dou conta do dia nem da semana. Mas assim, tá tudo certo. Se perdoe, tá tudo certo se você não tá dando conta do dia. Você é um ser humano. Tá tudo certo se você prometeu alguma coisa pra uma pessoa da tua equipe, você vai ter que falar assim, olha, não vou conseguir te entregar isso hoje, por isso, por isso e por isso. Desde que você tenha uma conversa aberta sobre Comunicação clara, né? Comunicação clara, exatamente. E eu acho que isso é um ponto bem importante, assim, de quanto a gente precisa se perdoar todo dia no nosso negócio. E fazer essa balança, equilibrar em todas essas áreas. Como a gente precisa superar as barreiras. E aí, assim, se eu for olhar para trás, para minha trajetória, e eu quero que vocês façam agora esse mesmo olhar, toda vez que vinha uma dificuldade, você pensava, nossa, essa foi a maior dificuldade que eu já tive. Será que eu vou dar conta? E aí, depois vinha uma maior, E aí eu sempre falo, né, que a nossa vida é o jogo do Super Mario, de certa forma, que você vai passando de fase e vai ganhando as estrelinhas, né? Conforme você vai aumentando, vai ganhando todo o poder que você tem. Porque sempre vai ter dificuldade. Essa que é a vida. Essa que é a graça da vida. Se não tivesse problemas para você resolver, como que você faria para enfrentar tudo isso? Só que aí entra um ponto. Quando vem o problema, quando vem a onda, a gente fica levantando poeira e você não vê a solução. E aí, o que eu faço quando eu não vejo a solução? Converso com alguém que às vezes está de fora e vai me falar uma coisa que eu já sei muitas vezes. Várias vezes a Gabriela falou assim, nossa, eu já sei disso, mas você me falando eu vejo de uma maneira diferente. Então, assim, novamente a gente deu toda uma volta e a gente volta no mesmo ponto. A importância das conexões. A importância que tudo isso tem de você ouvir de fora uma palavra, às vezes, que você precisa para você conseguir superar aquela dificuldade e você conseguir dar conta. E eu vejo muitas mulheres desistindo, né, do empreendedorismo, desistindo de tentar uma promoção, de tentar ser líder, porque elas acreditam que elas não vão conseguir vencer aquela dificuldade que está na frente. E aí, Gabi, quando você está nos treinamentos Seja Líder, né? Não só do Seja Líder das mulheres empreendedoras também, eu acredito que você ouve muito isso. Eu falo que a maioria das pessoas, elas não foram treinadas para falhar. A gente, desde que a gente, sei lá, se a gente lembrar a nossa infância, a gente sempre é muito conduzido a acertar. Eu até gosto de dar um exemplo, né? Nós somos, sei lá, bons em matemática e não tão bons em português. Onde que vai a aula de reforço? Vai onde a gente não é tão bom, porque a gente tem que estar sempre acertando. Tem uma frase que eu uso muito com o meu time, e eu me orgulho de ser assim: eu vou falhar todos os dias, e eu vou aprender muito rápido com essas falhas. E eu fui uma pessoa pessimista. Inclusive, olhando a minha trajetória, olhando a Gabriela do passado, assim, que às vezes vem aquelas memórias, eu fui uma pessoa pessimista. Hoje eu já vejo o quanto eu treinei a minha mente para ter esse olhar positivo, principalmente em relação às adversidades. E eu acredito que o empreendedorismo me treinou muito para isso. Por quê? Se acontece uma situação no teu negócio ou na tua vida e você ficar olhando o problema, você não vai seguir, você não vai dar mais passos. Então, hoje eu já treino a minha mente para esse problema, esse desafio, ele tá vindo para me preparar. Vamos ver o que eu tenho para aprender aqui, o que ele pode me ensinar. Então, o falhar, para mim, é maravilhoso. E aí, até eu tava para mim, algumas pessoas são inesquecíveis na minha trajetória, assim como vocês, e em vários momentos, mas eu me conectei com a Nívia, que ela é uma técnica de futebol da Chapecoense, e um dia uma das mentorias, e ela é uma mulher num universo totalmente masculino e que ela tá fazendo um trabalho totalmente diferenciado com os atletas, porque ela leva esse lado da mulher, que é a intuição, o acolhimento. E outra coisa que eu vou te dizer, tá? Mulheres, a gente tem muitas habilidades
diferenciais. E a gente vai, muitas vezes a gente está em ambientes masculinos e a gente vai reprimindo essas habilidades, e uma delas é a intuição e a sensibilidade. Dias atrás eu estava numa mentoria, eu olhei para as mulheres e falei assim, vocês não estão usando o principal que Deus deu, o talento que Deus deu para vocês, a intuição de vocês. Vocês ficam pedindo falha, né? A gente sente. Nossa, a nossa intuição é 6 vezes melhor. Mas enfim, a Nívia me ensinou o seguinte: ame falhar e tenha ódio de perder. Tem uma grande diferença nisso. Excelente insight esse. Porque o falhar é preparação, é ajuste, é você melhorar a tua técnica, a tua estratégia, a tua mentalidade, teu emocional. Ter ódio de perder é final de campeonato. Eu quebrei minha empresa, eu fiz uma sociedade totalmente fora de lógica. Isso é perder, porque você não usou muitas das tuas habilidades. Então, tenha ódio de perder. Coloque o ódio, você falou assim, quando as coisas não dão certo, eu pego aquilo. É que você está usando o ódio como combustível. E isso eu falo para as pessoas. Use tudo que é ruim a teu favor. Então, o ódio... Sabe aquela pessoa que um dia falou que você não ia dar certo, que duvidou de você, que criticou você? Pega a imagem dela todo dia aqui, na sua cabeça. Vamos ver se não vai dar certo. Dá energia. Vamos ver se... É o gás. Então, pega isso, alimenta e vai. Então, eu acho que é isso. Eu me permito muito. E ontem até eu respondi uma caixinha ali, que eu tô fazendo uma dieta, e eu coloquei ali tudo de bom da dieta. Aí uma seguidora minha falou, olha que interessante, você falou que tu tá ganhando com a dieta e não que você tá perdendo. E naquele momento eu falei assim, minha mentalidade tá muito boa. Porque é como você vê as coisas, Sim, né? A gente tô tá vendo positivo. A gente tá no momento da atitude de sair de uma empresa de consultoria e entrar para uma empresa de tecnologia. Porque a gente precisa inovar, né? Trabalhamos com a inovação o tempo todo. E tem coisas que você precisa deixar para trás, tem produto que você vai matar para criar novos produtos de certa forma. Então, se eu olhar com pena do que a gente vai perder, eu fico presa naquele passado. Eu fico apegada e eu não consigo dar o próximo passo. O que eu tento fazer, eu estava de férias há poucos dias, eu ficava pensando assim, nossa, eu não vejo a hora de voltar e ver tudo que está acontecendo. E não no sentido que eu não estava gostando das férias. Amei as minhas férias. Mas assim, empolgada que eu sabia que eu ia voltar, ia ter os podcasts, ia ter evento, ia ter a plataforma que está surgindo. Então, assim, não focar no negativo, que é o que você falou antes. Isso tem um poder gigantesco. Total. E eu percebia isso o tempo todo na carreira de vocês. Quando a Carol fundou a PEC ID, depois você passou pelo momento de transição, pelo momento da fusão, eu pensava, como é que ela vai dar conta desse próximo passo, sabe? E sempre rezando muito por vocês, né? Pedindo muito a Deus. Mas assim... olhando como que acontecia esses processos e como vocês iam dando conta de cada um deles e como vocês se comportavam frente a cada um deles. Porque nunca eu vi vocês como vítima da situação. Eu sempre vi vocês, assim, buscando solução, trabalhando, muitas vezes triste com alguma situação específica, mas, assim, nunca de cabeça baixa. Sempre acreditando, assim, vai dar certo, a situação vai melhorar, alguma coisa nova vai acontecer. E, às vezes, quando a gente menos espera, acontecem coisas incríveis, os grandes milagres, né? Que são pequenininhos, mas pra gente é grande todo dia, que muda o jogo, muda a situação. Então, eu queria, Carol, que você comentasse um pouquinho como que foi toda essa tua transição? PEC ID teve a fusão, agora você tá com novos olhares, novas visões, novas empresas. Como que tá sendo tudo isso pra você? Porque, assim... É um 880, é um mundo, assim, quem olha de fora, gente, que grande que é tudo isso. Todas nós estamos em momentos de transição, né? Sim, você tá transição, eu tô transição e você também. É por isso que nós estamos aqui hoje. A mesa. Conectadas. A mesa da transição. E eu acho que isso diz muito sobre o nosso perfil também, porque a gente tem um perfil mais prático, como a Gabi falou, mas a gente tem muita coragem, eu entendo. Eu tenho medo de todas essas situações. Então, quando eu pensei em fazer uma fusão, eu tinha medo. Pensar em qualquer outra alternativa, eu tinha esse receio dentro de mim, mas a diferença é essa coragem de eu vou lá e eu vou experimentar. E tá tudo bem se não acontecer. E isso acho que vem muito com a maturidade e o autoconhecimento, né? Da gente conseguir olhar para situações e pensar, eu vou arriscar. Se não der certo, eu tenho uma outra possibilidade, ou eu vou buscar outro caminho. Porque a gente faz. A gente, apesar de ficar pensando, será que eu mereço? Será que eu sou boa? Será que é isso? A gente vai lá e faz, de certa forma. Então é isso que dá essa tranquilidade para tomar os próximos passos e arriscar
arriscar e entender o que vai ser feito e como que eu consigo aprender com essa situação. Acho que isso é fantástico, né, Gabi? E eu lembro muito de um curso do Pense Como um Atleta, que agora tudo que é coisa de atleta eu adoro. Eu acho que muito inspirada pelo curso da Gabi, pelos comparativos que fazem muito sentido. A gente perceber essa produtividade, essa alta performance dos atletas e poder comparar com a nossa alta performance como empreendedor também. E quando eu fiz a fusão, a gente iniciou o processo da fusão, foram 8 meses até assinar o contrato efetivamente. Então foi uma pressão muito grande, porque ao mesmo tempo que eu tinha lá a empresa para cuidar, tinha 25 colaboradores na época, mais de 40 investidores, quase 300 clientes, eu tinha que também organizar um processo de fusão. Nossa. E isso consumiu muito a minha mente. Acho que o trabalho da psicóloga foi fundamental para eu me manter nos eixos, né, ao longo de todo esse processo. Mas quando ele foi concluído e a gente fez a fusão, aí que caiu a chave, assim. Então, agora eu tenho um outro passo para tomar. Não são mais 25 colaboradores, são 70. A empresa não está mais em Chapecó, a empresa agora está em São Paulo. E foram muitas mudanças acontecendo ao mesmo tempo e eu fui vivenciando isso, fui recebendo vários feedbacks também ao longo dessa caminhada junto com os investidores, principalmente, que sempre foram a minha fonte tanto de inspiração, mas também de aconselhamento em algumas fases importantes. E eu fui vivenciando e sentindo algumas dificuldades no caminho, acertando outros passos, mas eu principalmente consegui uma experiência, um aprendizado que eu acho que é único, assim, falando desses processos de M&A, fusão, aquisição, e que eu vou levar para a vida, que é o que eu já venho assessorando também e trazendo para startups, a importância de você avaliar a cultura dos negócios. Eu tenho os meus princípios, os meus valores e principalmente a cultura. E o meu time tinha essa cultura. Do outro lado, eles têm os princípios, os valores e a cultura da empresa. E nesse momento de transição e fusão, foi o maior impacto que a gente sentiu, a diferença de cultura. E a gente fez todo um trabalho, organizou as equipes para que realmente isso conseguisse estar da melhor forma alinhado, mas a cultura ela precisa estar muito bem clara o que você espera e o que o outro lado espera também. E essa comunicação ela é crucial para o sucesso do negócio. Acabamos fazendo essa transição, principalmente por motivos pessoais, né? Mas eu levo toda essa experiência como um aprendizado e como que agora eu consigo usar isso para ajudar outras empresas e conseguir também agregar nesses processos para que elas aprendam com as minhas falhas de certo modo, né? E um ponto importante é acreditar no que você está fazendo, né? Isso tem que ter... O que você está fazendo tem um propósito muito grande e isso não é uma coisa simples. Você pensar assim, vou dar o exemplo da Atitude, né? A gente trabalha com captação de recursos para inovação, financiamentos para inovação e editais para ajudar as empresas a crescerem. Se eu vou trabalhar numa empresa e vou dar a ela a opção, a oportunidade dela fazer um financiamento com 2 anos de carência, com 8 anos de amortização, onde ela vai conseguir o recurso, o dinheiro que ela precisa para desenvolver o projeto de inovação, isso é muito grande porque isso muda o jogo, isso pode mudar o jogo da empresa. Porque eu sempre falo, os 2 anos de carência que ela tem para começar a pagar o financiamento é o tempo que ela demora para desenvolver o projeto e colocar no mercado e ela consegue pagar o financiamento com o valor efetivamente do produto que ela desenvolveu e uma taxa de juro que é a melhor do mercado. Então a gente acredita muito no produto que a gente tem. O Finep Novacred, ele muda a história das empresas. E assim, 11 anos trabalhando com isso. A gente já bateu a cabeça, a gente tem muito case de sucesso, temos muitos prêmios de inovação e o quanto isso fez a diferença em todos esses anos. Olhar para os cases, olhar para as empresas, olhar para os empresários, agradecendo, falando muito bem do nosso trabalho, dando nota do NPS 10, é um negócio que assim, ó, é surreal. E eu queria aproveitar o gancho aqui, Eline, mas para declarar o meu agradecimento para a Atitude Inovação e para você por ter me apresentado o Finep. Foi algo que virou a chave, assim, no meu negócio. Porque antes eu captava investimentos, então eu dava percentual, meu equity, em troca de recursos. Eu usava esses recursos para fazer a operação do negócio, mas comprar ativos, porque a minha solução envolvia os sensores. E eu usava isso para comprar os sensores. E quando eu conheci o Finep, que eu entendi que eu poderia estar trabalhando com esse tipo de recurso, com carência, com juros que são uma taxa aí totalmente diferente do que a gente está observando no mercado, foi assim uma virada de chave para eu conseguir usar os recursos da melhor maneira possível. Então, ter conhecido o Finep, ter conseguido, a gente pegou 2 linhas, né, ao longo desse processo, foi fundamental para conseguir manter a sobrevivência do negócio e conseguir levar ele até a fusão, porque senão eu não sei se eu teria negócio até hoje. E é por isso que a gente fala que nós não somos somente amigas, né? A gente faz negócios também, a gente se indica clientes e, inclusive, a gente prestou esse serviço para Carol na PEC ID e, assim, eu fico muito feliz com o depoimento, porque a gente ouve isso
isso todo dia. E assim, a maioria dos clientes que a gente conversa não conhece, não sabe que tem essas opções de captação de recurso, não sabe como é que funciona, não sabe que tem as opções dos editais de inovação também. E um ponto interessante é assim, a gente faz o diagnóstico inicial sem custo para o cliente, porque assim, como ele não tem, o conhecimento geralmente é zero nessa situação, ele precisa entender o básico e a gente precisa entender se ele se enquadra. Então a gente consegue fazer esse diagnóstico gratuito inicialmente para entender qual é a melhor opção de captação de recurso, se é um financiamento, se é um edital, se a gente tem que fazer uma busca um pouco mais aprofundada, né, o que é o nosso Conectando para buscar essas opções, para tentar ajudar da melhor maneira possível, porque no final das contas a gente já disse muito não para cliente. Em algum momento que a gente achava que não era o momento de fazer a captação, que a empresa não estava preparada, não tinha chegado nesse estágio ainda, porque eu não quero perder tempo e dinheiro e meu cliente não quer perder tempo e dinheiro. Então isso é uma coisa que a gente leva muito, muito firme assim na empresa, acreditar no nosso produto, acreditar no que a gente está fazendo e acreditar que isso vai impactar o negócio dos nossos clientes, porque no final das contas isso vira um funil que se retroalimenta. Ele vai fazer uma captação, vai dar certo, né? Tem todo o prazo para fazer tudo isso acontecer, ele vai gostar, o dinheiro vai cair na conta, ele vai conseguir desenvolver o produto, ele vai crescer. Automaticamente ele vai buscar novas captações. Então, assim, a Zagonel, que eu sempre comento, está conosco há 11 anos fazendo captação de recurso para inovação. Então, a gente tem muitos clientes que estão há muitos anos, todo ano fazendo projeto, todo ano continuando a fazer projetos de inovação, e isso mostra que o produto realmente está ajustado e está dando o seu efeito, o seu resultado. E agora o nosso momento é transformar isso numa plataforma para ser mais rápido e fazer todo o processo acontecer. Então, a Gabriela falou agora há pouco, estamos todas em transição. Todas estamos passando por perrengues, de certa forma, grandes decisões e que envolvem custos, né? Investimentos muito altos para fazer todo esse processo acontecer. E assim, todo dia a gente acorda com celular já cheio de mensagem, com um monte de decisão já para tomar, só que quando a gente acredita no produto, acredita no serviço, acredita nas pessoas que estão junto com você, você percebe que isso efetivamente dá o gás que você precisa, dá o resultado que você precisa. E aí eu queria entender um pouquinho mais, o que está vindo de novo no Seja Líder? O que você pode contar? Bom, eu acredito que eu tô saindo do meu confortável. Nunca foi confortável, na verdade, porque eu sempre me coloquei no movimento. Tanto que a minha sala... Bom, então vamos do começo. Há 15 anos já eu atuo com desenvolvimento de pessoas. Comecei com consultoria dentro de empresas. Depois eu tomei uma grande decisão que foi... criar uma sala presencial de treinamentos totalmente instagramável em Chapecó, em meio a uma pandemia. Então, eu lembro que todas as escolas foram para o online, fizeram a transição para o digital e euzinha fui para o presencial. Inclusive, a maioria de nós fazia treinamentos de máscara na época. E eu falo que quando você toma uma decisão ousada e que você assume o risco, que você paga o preço daquela decisão, é aí que você ganha a visibilidade. Então, eu falo que uma das decisões mais importantes do meu negócio foi essa, porque a sala para o meu negócio trouxe mais autoridade e confiança. Então, no decorrer desses 3 anos em que eu fiz as minhas imersões dentro de uma sala presencial, pessoas de todo o Brasil pegavam um avião, um voo e vinham até Chapecó sem saber onde era Chapecó, mas porque confiavam no meu trabalho. E ali eu fui construindo, fui aprendendo, fui me desenvolvendo através das imersões e agora eu tomei uma decisão, que num primeiro momento era apenas mudar de cidade. Então, eu saí do oeste de Santa Catarina, onde foi muito bom para mim, foi muito produtivo, mas o que eu comecei a ouvir ao meu redor? Dos meus próprios alunos, Chapecó tá pequena para você, Chapecó tá pequena para você. E se eu não tivesse essa mentalidade que eu tenho hoje de realmente não me confortar e não ficar com o que tá quentinho, eu ia ficar em Chapecó e o meu negócio ia estar legal, um faturamento legal e deixa as pessoas virem até mim, né? E aí lá fui eu, né? Gosto de um desafio. Tá tudo muito certinho agora. Vamos ter uma ideia nova. Mudei de cidade e eu falo que Deus sabe exatamente para onde Ele te leva. Porque se você está atento aos sinais, eu acredito que uma das coisas que nos conecta é a espiritualidade e cada vez mais eu tenho me conectado com Deus e eu tenho certeza que foi Ele que colocou no meu coração essa vontade de fazer a transição. E aí eu vou te dizer, tem muita mudança e decisão que você pensa em fazer e que você não sabe como, você pensa muito lá na frente, se você vai dar conta, se você vai arcar com aquilo. Vai,
peça direcionamento do teu melhor mentor, que na minha opinião é sempre Deus. Antes eu pedi opinião para as minhas mentoras, com certeza eu já consultei Deus, e Ele vai te conectar às pessoas certas, às oportunidades certas. Eu tomei essa decisão de sair da minha cidade em 30 dias. Nesses 30 dias eu encontrei a minha casa, eu tô morando numa cidade em que não tem uma fumaça de empresa do meu lado, então eu comecei a me questionar, o que eu tô fazendo na Praia Brava? Por que Praia Brava? Por que Praia Brava? E todo mundo me pergunta, por que Praia Brava? E a resposta que eu dou para todo mundo, Deus me trouxe até aqui e logo eu vou te contar por quê. Chego na Praia Brava, meu negócio, minha meta, como eu tinha imersões presenciais 2 vezes por mês e meu time é home office, eu falei, a gente vai seguir assim, 2 vezes por mês eu tô em Chapecó. Deu 45 dias... A minha melhor vendedora do time, e que já estava comigo há 2 anos, que deixava o meu negócio confortável, pede o desligamento. Nesses momentos de transição, o meu negócio trava em Chapecó, as vendas param de acontecer. E aí eu começo a pensar, o que está acontecendo aqui? Será que eu tomei a decisão errada? Nossa, eu vou quebrar meu negócio, porque em Chapecó as vendas não estão mais acontecendo e eu sempre tive muita venda, escassez, turmas lotadas, graças a Deus. Todo mês era uma galera do Brasil todo, do Amapá ao Rio Grande do Sul, vindo para Chapecó. Vendas travadas, minha melhor vendedora vai embora. Se eu não tivesse a espiritualidade comigo e a mentalidade que eu tenho hoje, eu ia entender que eu tomei a decisão errada e o meu negócio vai quebrar. Se o que me moveu a sair da minha gaiola, que era Chapecó, era o digital e que eu estava intencionando a lançar o meu conteúdo de liderança, quando eu chego na Brava, eu faço o meu estúdio dentro do meu apartamento para gravar as minhas aulas, eu tive uma conversa com Deus. Eu falei assim, eu tô entendendo tudo. Se continuasse confortável na minha gaiola, você não ia me mostrar essa nova possibilidade. Eu tô entendendo por que as vendas não estão mais acontecendo lá. Não é mais meu lugar. Foi meu lugar. Eu tô entendendo porque a minha melhor vendedora do 1 a 1 no presencial está indo embora. É para eu fechar e encerrar esse ciclo. Mas só a espiritualidade me trouxe essa certeza. E hoje, cheia de medos, receios, fazendo essa transição, abandonando o meu confortável, saindo da minha gaiola, eu tô trazendo meus produtos, todas as minhas imersões eu tô levando pro digital. Por quê? O digital não tem barreiras. Só que a minha mente, eu ainda tô num processo de transformação, porque a minha mente, ela ainda está funcionando no meu... As minhas vendas ali, que eram 40 a 80 vendas mensal. Então, esse processo de transição você tem que se permitir fazer, tá? Então, uma das coisas que tem me ajudado muito a suportar o processo, boas amigas do meu lado, me dizendo, vai dar tudo certo, você tem competência, me lembrando de quem eu sou, lembrando do que eu vendo, Deus com certeza, a Bíblia todos os dias, eu tenho a melhor palavra ali, conteúdos do Dave Leonardo, que eu ouço todas as manhãs, ele sempre traz, inclusive hoje de manhã ele trouxe mais uma mensagem para mim, onde Deus te levar, ele vai te dar provisão, confie, Amém. E ele nunca vai te dar além. Então imagina se eu chego na Brava e eu acabei de fechar um carrinho de um lançamento que deu incrivelmente bom e aí a gente ainda vendeu melhor o meu Black Member, que foi uma surpresa. Mas eu não tô com caixa sobrando. Eu não tô, posso ficar 3 meses de férias. Porque Deus não quer que eu fique de férias. Tem que trabalhar. Eu falo, minha filha, tô te trazendo pra cá pra você bombar no digital, agora eu quero que você me leve pra outros lados. Bora trabalhar. É isso aí. Bora Mas agregar pra outras pessoas, né? Confie no processo e se conecte com Deus. E quem me trouxe muito isso, muito, foi a Ele. Para todas nós. Muito. Ela tem dúvida. uma fé que eu não sei explicar. Ela e a minha mãe, assim, são 2 referências, porque elas têm uma fé e foi a Ele, da maneira dela, que foi me trazendo Deus, me trazendo Deus, me trazendo Deus. E eu sempre sou grata a você por isso, tá? Você é a minha amiga que me conectou com Ele. Ai, que lindo isso! E assim, é muito genuíno, né, gente? Porque assim, ó, o mundo é um eco. O que a gente faz vai voltar. Sempre o que a gente faz vai voltar. Se a gente fizer coisas boas, se a gente tiver assim, uma vontade genuína de fazer o que é certo e de ajudar, porque todas nós ajudamos empresas e pessoas de alguma forma, e confiar que Deus vai prover, o negócio funciona. Porque o problema é o desespero. Quando falta fé, é porque o desespero está acima da fé. Eu acho que o problema é pensar muito no futuro. Eu tô vivendo mês a mês. Ou melhor, eu tô vivendo dia após dia. O dia de hoje eu tô vivendo. Porque se eu coloco minha mente lá no futuro, eu paraliso.
eu fiz um lançamento agora, mês que vem eu tenho que fazer outro. Como vai ser o próximo? Saturou? Será que as pessoas vão comprar? Não fica pensando nisso. Faz o teu melhor. Sempre entregue teu melhor, coloque teu amor naquilo que você faz e descubra o que você ama fazer, porque precisa ser divertido. Se o teu trabalho não estiver divertido, se tu não tem prazer naquilo, se tu não tem satisfação, por exemplo, não vejo a hora de voltar de férias, porque eu tenho um podcast. Se não tem isso, tá errado. Muda de lugar. Empreender para ganhar dinheiro tá errado. Você tem que empreender para ajudar pessoas, ajudar negócios. O dinheiro é uma consequência, a prosperidade é uma consequência. E essa questão de ser leve o trabalho, de você gostar, não traz um peso você pensar no trabalho, por exemplo, nas férias. Enquanto eu tava de férias, o Rafa falando assim, tu tá muito quieta, o que tu tá tricotando aí na tua cabeça? É o momento que a gente mais trabalha. E eu tava justamente pensando em novas ideias, porque é a questão do ócio criativo, mas porque é prazeroso, não porque é uma coisa ruim, porque a gente ama o que a gente faz. E não quer dizer que eu amo 100% todos os dias. Tem dias que eu não amo. Ontem eu tava pensando em desistir. Falei, por que eu fui inventar isso? A gente é uma montanha-russa, né? Tem dias que eu amo, tem dias que eu já não amo tanto assim. E tá tudo certo. Dormir uma noite. Eu sempre mando na minha cabeça. Quando começam meus pensamentos negativos, ontem eu tava assim. Eu tô cansada. Eu não quero mais viver disso. Aí eu falei, não, deixa eu dormir. Aí hoje eu já acordei apaixonada pelo meu negócio. E aí a gente já consegue recuperar aquele pensamento positivo. Eu acho que o negócio também tem muito a ver com o propósito, né? Aquilo que a gente tá fazendo como propósito. E é legal, Gabi, tu trazer também de forma sincera todos esses pontos, porque quando as pessoas olham pelo nosso Instagram ou pela trajetória e pela carreira, a Gabi tem o automerecimento muito forte, então ela nunca teve medo. Não, ou ela não sente nada. Brava e nada acontece. Tá tudo lindo. Exatamente. As pessoas aí acabam se cobrando, talvez, por olhar isso, por ter essa percepção. E o quanto é importante a gente conseguir trabalhar a nossa cabeça para que no momento que vem esse pensamento, a vontade de existir, a gente consiga dormir uma noite e no dia seguinte acordar e está tudo bem. Ou né? ligar pra amiga chorando, né? Chorando, em lágrimas. Desabafando. Quantas ligações em lágrimas eu te fiz logo que eu me mudei? Era assim, chorando de pijama, eu não vou sobreviver, porque tô me sentindo sozinha, né? Isso é um ponto assim, mulheres, tenham amigas, como, né? Como nós somos amigas aqui, porque fez e faz e vai fazer toda a diferença em todos os momentos, porque a gente é uma montanha-russa de emoções o tempo todo, e assim, muitos dias não está bom, muitos dias são difíceis, muitos dias a gente tem vontade de desistir, só que passa, né? Ainda bem. Graças a Deus. A gente faz passar. A gente faz passar. A gente não fica esperando. Passa, não porque a gente ficou sentado. Passa porque a gente tem inteligência emocional. E não temos outra alternativa. Tem Deus. E assim, os boletos estão lá. Não tem outra alternativa. Tem que correr atrás. Exatamente. Olha só, a gente vai se encaminhando já pro final. Eu falei que sim. Não esquece da minha pergunta. Sim. Daquela virada de chave da mesa. Então, conte agora. Porque assim, nós quando a gente começa a conversar, a gente fica horas conversando. E passa E deu bem certinho. A gente deixou pro final do podcast. Então, eu tô curiosa, inclusive. Por favor, conte. Bom, mulheres. Eu sinto muito nas minhas mentorias para mulheres empreendedoras que a mulher tem muita dificuldade de falar de dinheiro. Tá? Como que você vai chegar num faturamento de 1 milhão se você não fala de dinheiro? Principalmente com outras mulheres. E essa foi a grande virada de chave que eu tive há 2 anos atrás. Eu lembro que estava um dia bem parecido como esse. Nós 3 estávamos almoçando no Amocim, em Chapecó. E eu lembro até da ordem da mesa. Tava eu e a Eli aqui e a Carol desse lado. E naquele momento, os nossos negócios, vocês estavam subindo um ponto de faturamento. Nós estávamos ali com os mesmos desafios, como sempre, né? Turbulência, decisões, mas ao mesmo tempo amando muito o que a gente faz. E vocês subiram um ponto no faturamento de vocês. E aí eu, né, me aproveitei e eu falei assim, quanto tá o faturamento anual de vocês hoje? E aí elas me falaram e elas já estavam na casa do 1 milhão. Eu falei assim, então agora vocês vão me explicar como que eu chego com o meu negócio no 1 milhão. Então, a importância de falar de dinheiro. E eu sempre falo isso nas minhas imersões. Mulheres, quando você se conectar com uma outra mulher que ela é empreendedora ou que ela está começando, aprenda a falar de dinheiro. E uma das coisas que eu sempre falo nas minhas mentorias, quanto você fatura? Porque se você não me disser quanto você fatura, eu não consigo te ajudar a crescer. Não
não tenham esses receios e essas crenças. Aquele dia foi a virada do meu negócio. Uau. E eu cheguei nesse faturamento. Uau! Porque eu fiz as perguntas pra você, eu não lembro quais foram as perguntas, mas é que eu sou boa em fazer perguntas. Eu fiz as perguntas certas pra você, eu fiz pra você e eu voltei pra casa decidida. Se eu estou sentada na mesa delas e elas já estão no faturamento do 1 milhão, eu também chegarei lá. E você executou, o que é mais importante. Né? Fiz o meu briefing ali, as minhas perguntas e cheguei em casa e comecei. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu vou aumentar a minha hora, eu vou criar esse produto. Você sempre foi muito boa em me ajudar a desenvolver produtos. Lembrar, faz assim, faz assado. Aí ele sempre muito com a visão de negócios dela, que eu me inspiro, que é assim, essa ousadia, essa criatividade que é do negócio dela, e eu sinto que ela tá sempre um passinho à frente, porque ela já tem um time maior que o meu, então tudo eu ia, o que eu trago, o que eu faço, e hoje a gente tá aqui sentadas na mesma mesa, porque a gente cresce juntas, e eu vou dizer, vocês vão deixar de sentar em algumas mesas quando você parar de crescer, e uma das dinâmicas que eu faço na minha mentoria é, você vai sentar na mesa de acordo com o teu faturamento. Até 5 mil, 10 mil, 50 mil, 100 mil mensal. E o desconforto de você sentar numa mesa de até 5 mil vai te levar para uma mesa de 10 mil. Mas você tem que querer entender, fazer pergunta, o que aquela pessoa tem que eu ainda não tenho internamente e estrategicamente para eu chegar lá. E agora eu tô no segundo ponto de virada, porque eu chego sempre num valor específico nos meus lançamentos e eu falo assim, o que a Gabriela tem que mudar internamente no negócio dela para subir faturamento? Vocês não tem que ficar esperando as coisas acontecer. Por isso que eu tô pagando o preço de uma consultoria que vai reestruturar todo o meu comercial e internamente eu vou me preparar para esse avanço. Que é o não se colocar como vítima e sim fazer o negócio acontecer. Gente, tem que fazer acontecer. Então foram vocês que subiram meu faturamento. Nossa. Vocês não, eu. A gente deu um empurrãozinho e você foi lá e Mas fez, vocês me inspiraram. Isso é muito bom. Muito bom Muito saber legal disso. saber. Eu Exatamente. lembro desse dia e lembro dessa conversa, mas eu não sabia. Eu que tinha sido virada conto de chave. em todas as minhas imersões, porque isso te ajuda a entender em que mesa você está sentada. E eu sempre quero sentar na mesa em que, de alguma forma, eu posso agregar e que eu sou a melhor, mas eu prefiro muito sentar na mesa em que tem pessoas melhores do que eu ali. E agora a gente precisa definir a nossa nova meta de faturamento. Então, Quando terminar aqui o disso. podcast, a gente vai fazer uma reuniãozinha interna disso. Porque a gente precisa continuar na mesma mesa, então todo mundo cresce junto. Claro, Né? adorei. Adorei também. E você também aí do outro lado. Quais são suas metas? Não só de faturamento, né? O que De vida. De vida. Gente, eu assim, ó, a vida passa tão rápido. Eu não quero chegar nos meus 80 anos e olhar pra trás e pensar que eu deixei de fazer certas coisas por medo. E a Carol falou muito de terapia. Não existe crescimento de negócio sem crescimento interno. Não. Você precisa de terapia, de autoconhecimento, autodesenvolvimento, senão tu não dá conta do crescimento. Tu não dá conta. Imagina a Carol com as crenças de 2 anos atrás, se ia dar conta de todo esse processo que tu tá fazendo hoje. Não ia. E tem uma frase que é muito bacana, que fala que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E você precisa saber se trabalhar para você conseguir assumir demais. e realmente executar, né, essas responsabilidades da melhor maneira. Mas sem o autoconhecimento, você não sabe como você reage, como você encara, ou que o suficiente é dormir uma noite para o dia seguinte já tá bem. Então isso é fundamental também para o nosso desenvolvimento. Quantos insights poderosos, né? Ficaríamos aqui horas. E assim, sabe o que é interessante? É sempre assim. Toda vez que a gente se encontra, é sempre assim. É uma aula, é uma terapia e a gente sai, né, renovada e revigorada. Então, esse podcast é uma conversa da mesma forma que a gente tem quando a gente senta para colocar as nossas dores, para colocar os nossos sucessos na mesa e vibrar juntas uma com a outra, encorajar uma a outra também. Então, você é mulher empreendedora, que você tenha mesas como essa sempre, que você possa ter pessoas que te apoiem, que te inspirem e que no momento que você tiver dificuldade, que estejam com você, para te ajudar a calçar o pé que você precisa para você subir no próximo degrau. Meninas, muito obrigada. Nossa, eu fui muito feliz. Eu acho que a gente se divertiu realmente. A gente se divertiu. Foi muito gostoso. Eu quero ótimo. agradecer por vocês terem vindo até aqui, terem aceito o convite. A gente vai ter mais podcasts juntas, eu tenho certeza, porque eu acredito que é muito bom para nós e para todo mundo que está assistindo ver que, assim, uma amizade pura, verdadeira, que estimula o crescimento, que tem Deus no centro de toda essa história, faz com que todo mundo cresça em conjunto. Então, realmente, muito obrigada. Se vocês quiserem deixar uma mensagem final, fiquem bem à vontade. Foi realmente um prazer. Eu acho que apesar da gente não ter tanta frequência nas nossas conversas, sempre que a gente senta junto é uma aula. Eu aprendi muito
muito aqui com vocês de novo, né? Vocês são realmente uma inspiração e que a gente continue caminhando juntas, alcançando as metas de faturamento e outras metas pessoais aí juntas também. E acho que deixar uma mensagem muito positiva para as mulheres realmente começarem a observar essas conexões e começarem a buscar as suas redes de conexões também, né? E a gente conseguir aproveitar cada oportunidade para extrair algo de bom das pessoas, a gente olhar com esse viés positivo de tudo que a gente está vivendo e saber que a gente tem o nosso lugar em qualquer momento, qualquer lugar que a gente realmente queira estar, né? Nós podemos ser aquilo que a gente deseja ser, basta a gente ter essa coragem de dar o próximo passo, deixar o medo de lado ou enfrentá-lo da melhor maneira, que eu não tenho dúvidas que a gente tem muitas habilidades que vão ser complementares, independente do mercado ou da atuação que a gente queira ter. Então, tenham essa coragem e consigam realmente dar esse próximo passo. Eu amei e eu desejo que as mulheres elas entendam a importância de pagar o preço para ter a vida que merecem. Porque não fique achando que as coisas serão fáceis, que que as pessoas vão chegar até você e as oportunidades. Tudo vai depender de você. Aprenda a fazer as perguntas certas, aprenda a se colocar nos ambientes certos, aprenda a se afastar das pessoas erradas, olhe para o seu merecimento, autoconhecimento, seu amor próprio, porque quanto mais você reconhece o seu valor como mulher, como empresária, empreendedora, mais longe você chega. Porque eu falo que a energia da pessoa não tem como disfarçar. E uma boa energia vai te conectar a bons negócios. Uma boa energia vai te conectar a bons clientes. Então, uma das coisas que é minha meta diária é cuidar muito da minha energia, cuidar muito da minha frequência, para que ela esteja sempre elevada, para que a partir disso eu me conecte com pessoas nessa mesma frequência. E isso só é possível se você tiver uma conexão bem próxima de Deus. Então, olhe para essa sua área também. Cuide dessa sua área, porque eu tenho certeza que Ele vai te colocar nos lugares certos. Uau, que incrível. Assim seja. Que assim seja. Nossa, muito obrigada de coração. Esse foi mais um Pode Decolar. Muito obrigada a todos vocês que ficaram conosco até agora. Espero que vocês tenham gostado de coração e em breve a gente terá novos episódios. Até mais. Ó o foguete!